Olá, bom dia. Eu sou o pastor Ademar e cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. É um prazer falar com você. Nestes dias, mais exatamente dia 30/8, houve um furacão chamado Ida lá nos Estados Unidos e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, o metrô ficou submerso, pessoas morreram. Foi um problema. Mas a gente, na vida da gente, tem problemas que a gente não consegue nem sempre superar. E então, a gente faz a seguinte pergunta: será que isso não vai acabar? Dia 13 passado, minha esposa estava na cozinha, andando, e de repente apoiou o pé e quando virou o corpo, houve um estalo e ela rompeu os meniscos do joelho esquerdo. E está até hoje, fazem quase 30 dias, deitada, com a perna sobre uma almofada, até que um médico ortopedista possa fazer o diagnóstico para a indicação, segundo o ortopedista que nós consultamos, para fazer uma cirurgia no joelho. Que coisa! Dentro de casa. Eu, por exemplo, vocês devem perceber que dificilmente eu faço leitura bíblica, porque eu busco decorar o versículo bíblico que eu vou usar como base para a meditação. Porque eu tive, em função do diabetes, a mácula do olho direito perfurada e a retina do olho esquerdo também perfurada. Então eu enxergo muito pouco. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho de usar uma lupa para poder ler, além do óculos que eu uso normalmente. Será que o inimigo tenta fazer as coisas com que objetivo? Não seria para tentar impedir que nós façamos a vontade de Deus e a missão que Ele colocou nas nossas mãos? Eu não sou herói, mas eu sei que Deus me ajuda. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28:20: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Com base nisso, eu posso recitar para você Hebreus 13:5, que diz: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Esta é promessa de Deus, que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Assim, nós podemos caminhar com dificuldade, porque não é fácil, mas nós vamos continuar caminhando, assim como Paulo diz que ele continua combatendo o bom combate para acabar a carreira, guardar a fé e estar pronto para receber a coroa que está preparada. E o cristão faz isto, continua apesar dos problemas que surgem no seu dia a dia. Mas nós lemos que lá o autor de Hebreus fala que nunca deixarei e jamais te abandonarei. E é no meio das dificuldades que nós percebemos a presença do Senhor na nossa vida. Aquilo que deveria nos abater e nos deixar tristes, nos dá forças
porque nós sabemos que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está conosco, caminhando para e passo, para que nós cheguemos ao final e levemos o Evangelho a toda criatura. Isto certamente não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas nós precisamos continuar firmes até o final. Mas alguém pode perguntar, mas será que isso não vai acabar? Certamente vai. Olha, com a pandemia, quanta gente morreu, quantas pessoas ficaram com os pulmões com problemas. Eu tenho amigos que tiveram problemas sérios de nervos, porque houve um problema no sistema nervoso destas pessoas. Tenho pessoas que ficaram na UTI tomando oxigênio e outras medicações por mais de 30 dias, ao final dos quais elas se levantaram. Há algum tempo eu pedi oração por uma senhora chamada Nelide, que houve uma trombada na estrada e ela está em coma há mais de 30 dias. E agora é que ela está começando a sorrir, a reagir àquilo que os médicos fazem para saber qual é o estado do sistema nervoso dela. Quase 30 dias em coma. Tantas pessoas, cada um de nós poderá dizer, têm sido atacadas e têm tido problemas sérios com o Covid-19. Mas é importante, quando eu converso com estas pessoas hoje, elas me dizem, pastor, Deus esteve comigo todo o tempo, os filhos, as filhas, os esposos. Pastor, minha esposa está recuperada e está louvando a Deus porque ela não estava sozinha. O meu esposo não estava sozinho. Ele diz, o Senhor Jesus estava comigo. Não é fácil a gente ter os problemas que tem. Que dirá da morte quando nós perdemos os nossos queridos? Existe alguma coisa melhor que viajar? Mas isto é apenas o início da vitória. Aqueles que morreram no Senhor têm a vida eterna. Eles terão a vida eterna com Jesus. Eles foram recebidos pelo Senhor Jesus com a célebre frase de Jesus: vem, entra para o gozo eterno que está preparado para aqueles que me amam, aqueles que são salvos em Jesus. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, minha irmã. Mas não existe o mal que sempre dure. De alguma forma, o Senhor vai nos dando forças para continuar, dia após dia, levando a mensagem da salvação. E sabe mais, quando alguém olha para você com tantos problemas e você continua firme na fé, caminhando em direção ao Senhor Jesus, dando testemunho de vida de que Jesus está com você, essas pessoas falam, existe algo diferente com esta pessoa, com este cristão. Certamente é difícil. Mas não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos tempos. E eu gostaria que você lembrasse disto, que Jesus jamais nos deixará, jamais nos abandonará.
Ele nos dará forças até o final. E quando chegarmos na vida eterna, Ele vai nos dar a coroa daquele que é fiel. Tá difícil? Será que esta situação não vai terminar? Deus sabe. Deus sabe. E Deus tem fortalecido cada um